Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para quem eu não falei boa noite ainda. Ricardo não entrou ainda, mas eu vou deixar ele para chamar depois, porque eu não consegui aqui por causa da conexão com a internet. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar um pouco aqui da introdução do trovejar, no sentido geral aqui do tema, tá? E a gente vai estar tratando durante todo o curso. Então, assim, como eu já tinha dito antes, o curso ele tem uma previsão aí de 1 ano, porque ele é bastante complexo e pode haver dúvidas durante o curso, e aí a gente pode ir tirando essas dúvidas aí durante as aulas, tá? Não tem problema, não precisa mandar depois. A ideia é que vocês vão interagindo aqui durante a leitura da obra e vão trazendo já os seus apontamentos, dúvidas, para a gente desmistificando aqui o conteúdo que o Joel nos traz. Então, eu não sei se todo mundo aqui já leu, né, se já ou vai ler ainda a obra, mas essa obra do Joel é uma obra única, né? É uma obra que ele mesmo recomenda aqui se eu não me engano, é no livro Voltando para a Casa do Pai, ele cita o Trovejar do Silêncio como sendo um livro de ruptura, né? É onde a gente vai desmistificar tudo aquilo que a gente acredita em relação a Deus e que a gente acha que conhece. Por quê? Porque quem não sabe, o Joel, ele estudou o Bhagavad Gita, né? Ele teve contato ali com os mestres, né, iluminados da Índia, então ele teve contato com o Ramana Maharaj, ele estudou o Advaita, o Shankara, e ele cita várias vezes, em várias obras, esses mestres, né? Porque Shankara, ele é do ano de 700, então já é muito mais antigo. Mas aí tem um histórico que, se eu não me engano, começou ali antes de Cristo, talvez 1.500 anos antes de Cristo já havia sido ali revelado a verdade. Depois, né, teve com Jesus e se perdeu aí durante um bom tempo. Então, essa obra em particular, O Trovejar do Silêncio, ela é um apanhado desse conhecimento, tá? Então, ele traz aqui o puro não dualismo, é o fim da linha. Tá? Quem chega no Trovejar do Silêncio e entende o Trovejar do Silêncio, você vai entender qualquer outra obra do Joel. Então, você pode ler Voltando para a Casa do Pai, Um Parêntese na Eternidade, Além das Palavras e Pensamentos, Entre Dois Mundos. Todas essas obras, elas trazem um puro não dualismo. Porque, assim, tirando o Caminho Infinito, que foi uma obra canalizada, as outras obras do Joel é um apanhado de experiências dele, de experiências de autorrealização e de trabalhos que ele foi fazendo ali com seus alunos, né? E palestras que ele foi dando. Mas o Trovejar, ele é um livro que traz uma ruptura aí, né? Da gente identificar aqui como é que se deu esse mundo, né? Que é o chamado universo corporificado. Então, se você pegar os títulos do Trovejar do Silêncio, você vai ver que tem muito a ver com os ensinamentos indianos, dos swamis. O que são os swamis? Os swamis, eles são os gurus da Índia que trouxeram aí o não dualismo. Então, você pode estudar, por exemplo, um swami que está ainda, ele é vivo, né? Que é o Swami Sarvapriyananda, e ele traz aí uma obra de não dualismo, que, inclusive, durante a sua leitura, ele faz um mantra, quase que um mantra, né? Uma declaração antes de iniciar as leituras da obra, né? Milenar, que o Joel menciona aqui nos capítulos. Então, por exemplo, você tem ali no início do irreal para o real, das trevas para a luz. Isso é uma afirmação que o povo da Índia faz antes de iniciar a leitura das obras sagradas. E o Trovejar ele tem muito disso. Então, por que eu escolhi o Trovejar? Justamente porque se você entender o Trovejar, você vai entender toda a projeção desse universo, como é que ele se originou, né? Da onde ele vem, o que ele quer dizer quando ele fala de universo corporificado, o que ele quer dizer quando tudo está na mente, o que ele quer dizer quando nós temos que transcender a mente.
que ele quer dizer quando nós temos que sair do irreal para o real? Né? Então, o trovejar ele é muito complexo, é um livro profundo, e tem muitas pessoas que fazem, inclusive, catarse, né? Quando começa a estudar essa obra, porque ele realmente vai mexer ali com seus paradigmas, crenças, né? E aquilo que você acreditava ser, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui das trevas para a luz, o que ele está tentando dizer nesse capítulo? Ele está tentando dizer o seguinte, que é você sair da identificação com o eu ilusório, né, com esse ego aqui, que não existe em última instância. O ego é uma ilusão, é um sistema de pensamento, que a gente, inclusive, está vendo na Masterclass, e para a luz. Então, você abandona esse lugar, porque esse lugar é um lugar de sistema de pensamento de sofrimento. É um lugar escuro. Você está nas trevas o tempo todo. Por quê? Porque aqui tudo é dual e é impermanente. A gente aqui não tem estabilidade de nada, a gente oscila nos pares de opostos constantemente. E nisso vai se gerando aí o sofrimento. Então, esse texto das trevas para a luz é basicamente isso. Você vai transcender essa mente condicionada, esse ego ilusório, esse sistema de pensamento que a gente acreditou. Que, assim, esse sistema de pensamento foi feito por nós. Nós, consciências identificada ali com o ser separado, criamos aí esse sistema de pensamento, acreditamos nesse sistema de pensamento. E esse sistema de pensamento traz a dualidade. Trazendo a dualidade, traz sofrimento. Então, quando ele fala também do irreal para o real, por quê? Porque esse mundo, né, ele é uma projeção da mente. Então, ele fala muito disso, tudo está acontecendo na mente. Eu, inclusive, postei aqui no próprio grupo mesmo, uns trechos que ele fala, né? Tudo está acontecendo na mente. Não tem outro lugar ocorrendo a não ser na mente, tá? Então, a gente vai ver muito disso na obra. Então, ele vai falar aqui dos condicionamentos, vai falar quem te disse que tal coisa é assim, quem que te mostrou que tem que ser dessa forma. Porque aqui tudo é passado, tudo já aconteceu. Aconteceu aonde? Na mente. Então, vamos entrar um pouquinho aqui nessa projeção dessa mente, porque tem um trecho muito bom dele, mais para frente, onde ele fala de uma projeção de uma árvore, né? Que ele diz o seguinte, que uma árvore ela não precisa necessariamente passar pelo nascimento, né? Não precisa passar ali pela a semente germinar para que a árvore nasça. Basta ter uma projeção da árvore já pronta e ela vai se manifestar ali. Como é que você explica isso? Né? Se você for pelos conceitos aqui de nascimento e morte, de concepção e morte, seria impossível você ter uma árvore já projetada do tamanho, né, adulta, sem ter passado pelo processo de nascimento. Mas ele explica por quê. Ele explica, inclusive, também a questão dos personagens, que tudo aqui são personagens interagindo entre si, são projetados por essa mente, né, dentro de um sonho. E aí você identifica os personagens, você atua aqui dentro do campo da forma, sabendo que são personagens, mas você não entra, né, emocionalmente nesses personagens. Né? Tem uma outra frase aqui muito impactante dele, que ele diz o seguinte, há uns tempo atrás, alguns anos atrás, nós tínhamos tantos bilhões de pessoas, hoje nós temos mais bilhões de pessoas, mas isso não significa que temos mais Deus na Terra. Por que ele fala isso? Né? Por quê? Porque só existe um sonho e um sonhador. E tudo aquilo que nós estamos vendo no campo externo, nada mais é do que uma projeção desse sonho, né? Desse sonhador que está sonhando esse sonho. Então, vamos lá. Como é que a gente interpreta isso? É assim. Não existem várias consciências, não existem várias mentes, não existem vários espíritos. Existe somente uma consciência, não duas. Existe só um espírito, existe só uma mente. E tudo está compartilhado. Então, esses outros corpos, digamos assim, eles são extensões, são desdobramentos aí da mesma consciência, individualizadas,
que estão aqui experimentando um certo personagem. Mas não existe ninguém separado. Né? Por isso que no Curso de Milagres a gente diz que a salvação do irmão é a minha. Né? E tudo que eu estou projetando vem de uma mente, inclusive os personagens que interagem comigo na minha vida. Então, seja no campo familiar, seja no campo de relacionamento, no campo de trabalho, não importa. Todos os personagens que passam pela minha vida, permanecendo ou não, foram projeções dessa mente. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode fazer apontamento, tá? Então, vamos lá. Como é que se deu essa ilusão de separação? A ilusão de separação foi, assim como o curso Milagres diz, um minuto insano, louco de pensamento que acreditou estar separado. Como é que seria estar à parte do todo? Como é que seria estar à parte da fonte? Nesse momento, criou-se um pensamento ao inverso daquilo que era. Só que foi só um pensamento. Ele não se concretizou. Então, entrou aí na mente, ou esse pensamento, e aí se deu, né, esse outro oposto, né, daquilo que é o Criador. E esse Filho de Deus, que teve esse pensamento, esse instante de pensamento, ele fez o ego, tá? E ele atribuiu poder ao ego. Então, assim, o ego, ele não tem poder. Tá? Ele não consegue criar. Essa é uma das maiores frustrações do ego em relação ao todo, que é um ataque constante a Deus, né? Então, a gente vê aí que você vê muitos irmãos equivocados que estão o tempo todo atacando, né? Então, elas estão atacando. Oi, Dreia, boa noite. O sistema de pensamento do ego, ele é ataque. Então, ele está associado a ataque, a medo, a ódio, a frustração, a desejos, né? Então, esse sistema de pensamento, ele é só um pensamento, mas eu, consciência identificada com esse sistema de pensamento, acredito nisso. Por quê? Porque eu acreditei que naquele instante de ilusão de separação, eu sou esse ego. Então, eu passei a me associar a esse lugar. E eu esqueci de quem realmente eu sou. Por isso que ele fala das trevas para a luz. Né? Então, todo o trabalho se resume em sair da identificação, sair do autoconceito, daquilo que eu acho que eu sou para aquilo que eu realmente sou. Só que para isso eu preciso, entre aspas, matar o ego. E não é, na verdade, matar que ele vai desaparecer, porque se eu disser isso, eu estou afirmando que ele existe. Mas o ego não existe. O ego é um pensamento, ele é uma ilusão, ele é um sistema de crença. E esse sistema de crença não tem no espírito. Tá? O espírito, ele é isento do sistema de crença. Tá? Porque ele é real, ele é. E as crenças estão associadas aos pares de opostos. Então, essa mente separada, porque existia antes a mente de Deus, então era uma mente unificada, ela se dividiu na mente separada. Tá? Que, em última instância, quando começarmos a fazer aí a transcendência da mente, essa mente vai migrar totalmente para a consciência e ela vai deixar de existir. Por isso que ele fala aqui, num dos capítulos, transcendendo a mente. Ok? Esse é o nossa meta. Não tem outro propósito, né? Como as pessoas começam a trazer lá no Instagram, ou no YouTube, qual é o propósito de vida. Isso não existe no puro não dualismo. Acabou, não tem mais propósito. Isso aí o propósito de vida ainda está ligado à massa, está ligado para quem ainda acha que é um indivíduo separado. Quando você reconhece o ser real, acabou o propósito de vida, porque não existe propósito. Então, quem chega aqui nesse conteúdo, quem chega no Joel, é o fim da linha. Tem que fazer uma escolha. Tá? Por exemplo, eu conversando aqui com o Ricardo ontem,
a respeito da mente, né? Ele veio trazer que a mente, ela tem um poder. Que ela é uma máquina, que ela é sensacional, que ela pode fazer. Pode. Por que ela pode fazer? Porque quem está atribuindo poder a ela é o Filho de Deus. É o ser real que está identificado ali, que está atribuindo para ela poder. Só que vai além do poder. Né? E ele tem um capítulo aqui, além do poder. O único poder que existe é o poder do Criador, é o poder da fonte, é o poder de Deus, é da presença. Só existe esse poder. Se eu fico nesse poder, eu estou o tempo todo manipulando a mente para conseguir coisas daqui. É o materialismo. Okay? Porque a mente, ela só serve como instrumento. Ela deve servir como um instrumento para que o espírito age através dela e aí faz toda a manifestação que precisa. Então, assim, a mente cria, o espírito manifesta. Ok? Então, em última instância, o ego é uma ilusão. Ele não existe. E qualquer tentativa de arrumar o personagem, de você querer corrigir aqui o mundo da forma, você está, então, fortalecendo e dando realidade a isso, a esse ego que não existe. Okay? Então, o que o Joel propõe é o seguinte, é o abandono total do personagem. É o abandono total da identificação com esse ser aqui real. Só que isso não é feito de um dia para o outro. Okay? Se a gente pegar aqui alguns trechos do Joel, assim como o Advaita, a gente vai encontrar o seguinte, que não se inicia e se termina uma jornada espiritual numa mesma experiência. O que significa isso? Você não está começando a sua jornada espiritual agora. Você já iniciou a sua jornada. Ela já veio lá de trás. Ela já veio de outras experiências. Você não sabe quantas. E também não importa. O importante é que se você chegou até aqui, então você está tendo a oportunidade de finalizar, se essa for a vontade genuína, de fazer essa transição do eu real para o ser real. Ok? Se alguém tiver dúvida aí, pode perguntar, tá? Pode abrir o microfone aí e a gente vai esclarecendo. Então, o que eu quero trazer aqui essa é uma obra para quem realmente quer fazer a transição e quer abandonar esse sistema de pensamento e começar a sair dessas condições. Então, o que seria essa mente condicionada? A mente condicionada é aquela mente que foi atribuída aí condições e crenças desde o momento da concepção. Então, nós iniciamos ali, até antes da concepção já tinha, né, condicionamento. Mas vamos dizer que na concepção você já teve condicionamento, você nasce, entra no sistema aqui, né, social, no sistema familiar, e aí até os 7 anos você continua recebendo aí as condições, os condicionamentos. Depois dos 7 anos você começa na sua fase adulta, né, começa a entrar na fase escolar, já tendo contato com outras consciências, né, digamos assim. E aí você vai criando outras condições, e a partir dessas condições somadas, é o que vai determinar aí o seu sistema de vida. Então, tudo aquilo que a minha mente, através dos 5 sentidos, ela capta desse mundo, né, corporificado, e traz para minha mente, eu, a partir desse sistema de crenças, desses sistemas condicionados, eu vou interpretar e vou julgar tudo aquilo que essa mente trouxer. Por isso que as visões são diferentes, as percepções são diferentes. Um vê a mesma coisa de formas diferentes. Então, é aquela coisa da rosa, né? O Joel traz aqui, uma rosa é uma rosa, é uma rosa. Ela não passa de uma rosa. Por quê? Porque é uma imagem. Só que quem é que está interpretando a rosa? Quem disse que é uma rosa? Quem disse que é uma rosa bonita? Quem disse que é uma rosa que traz perfume?
algum condicionamento lá atrás foi me trazido isso. Então, tudo aqui é passado. Já é passado. Eu só posso interpretar alguma coisa ou ter alguma coisa, visto que eu já tive isso no passado, já é conhecido. Então, nada do que é manifestado por mim aqui é algo novo. É algo que já está aqui nessa mente condicionada. Então, quando o Joel fala transcender a mente, ele quer dizer o seguinte, que não se chega à presença, não se chega à consciência através da mente. Porque a mente, ela é limitada nesse sentido. Porque para se chegar nesse lugar, você precisa sentir. Não é um processo mental. É um processo de sentimento. É através do cardíaco. É óbvio que passa ali pelos conhecimentos no início, que vai dissolvendo aí a ignorância. O que é a ignorância? É o ego, é o maia, é o véu que encobre a consciência. Porque você já é 100% consciência. Só que essa identificação, e é um estágio diferente para cada um. Então, eu tenho um estágio de véu, o outro tem outro estágio, e por assim, e vai seguindo. Mas de acordo com os conhecimentos que eu vou recebendo e vou incorporando, isso vai dissolvendo. Então, é aquela coisa, não dá para mudar um paradigma sem conhecimento. E aí eu vou um pouco mais além. Esse conhecimento em particular, ele tem uma frequência, né? Tá? Ele tem uma envergadura aqui de consciência, que o Joel se desdobrou, que ao ter contato com isso aqui, você tem transformação na sua consciência. Parece que não, mas tem. Então, o ego vai te vender que não está percebendo nada, que você não está entendendo, que você não está compreendendo, que não está tendo resultado. Isso daí é o ego vendendo aí uma ilusão. Por quê? Em última instância, quem é que está tendo contato com esse conhecimento? Não é o ego. É o Filho de Deus, é o ser real que está tendo contato com esse conhecimento. Ele está relembrando quem ele é. Então, quando eu chego num conteúdo como esse, como o Zen, o Advaita, ou qualquer outro não dualismo, é uma lembrança, é eu me lembrar daquilo que eu realmente sou. E aí vai chegar um momento, né, que conhecimento, ele já vai ter que ser transcendido também. Que vai ter que ser o vaso vazio, que o Joel fala, né, o vácuo, né? Esse lugar, ele chega quando todo conhecimento já não me satisfaz mais para conhecer Deus. E eu tenho que abandonar tudo aquilo que eu adquiri, que eu conheci, para que o verdadeiro se revele. Então, a gente sai do julgamento, sai aí do significado daqui das coisas, para que a verdade se revele. Então, esse é um outro ponto bem importante aqui na jornada, né, espiritual, que a gente tem que começar a praticar isso. Essa é uma prática do caminho infinito, inclusive, que é você tirar o significado de tudo. Então, você tira o significado dos objetos, das coisas, das situações. Você não julga mais. Né? Porque são aparências. Então, quando eu estou vendo aparências, elas estão transitando, porque essas aparências, elas são... As aparências, elas são imagens. Ok? Quando o Joel fala, né, vá além das aparências, não compre as aparências, é justamente isso. Por quê? Porque é uma aparência, e a aparência não deixa de ser aparência. Porque elas também não existem. Então, essas aparências, da onde elas vêm? Elas vêm de uma projeção da mente. É uma imagem. Então, a gente vai estudar um pouco mais para frente, quando o Joel faz a viagem dele para Joanesburgo, que está lá no capítulo, este aqui é só um universo espiritual, né? Que é justamente
a situação quando ele perde, entre aspas, as malas no aeroporto, quando ele desembarca em Joanesburgo, e ele não acha as malas dele, e ele passa a viagem toda sem mala e não tem problema nenhum. Ele continua ali com os estudantes, faz o que tem que fazer, e na volta ele encontra as malas, e ele diz, as malas não tem como sumir, porque elas são projeção da minha mente, então elas só podem estar equivocadas dentro da minha mente. Ok? Então, essa obra, ela vai desmistificar e vai preparar a gente para outras obras. Inclusive, você vai conseguir entender aí o Advaita, o curso Milagres e outros mestres através do Trovejar de Silêncio. Okay? Então, a gente tem aqui a mente condicionada, a mente incondicionada, que é a mente livre. Ela não está sob uma condição. A mente condicionada nada mais é do que condições, limitações. A mente incondicionada, ela não tem isso. A mente incondicionada é quando ela já saiu dos conceitos, dos julgamentos, dos pares e opostos, e ela se assentou totalmente na consciência. Então, ela está a serviço da consciência. Então, a consciência usa a nossa mente para externalizar o que precisa, para manifestar o que precisa. Então, eu não preciso ficar usando o poder da mente. Não preciso ficar aqui no colapsar de onda, na mecânica quântica, né? Sentando, meditando, criando imagens, pensamento positivo, tal. Não precisa de nada disso. Isso daí dá um trabalho danado, até uma canseira. Só da gente pensar nisso, entendeu? Cansa. É o suor da testa que o Joel fala. É basicamente isso. Então, quando eu saio dessa condição e eu vou para o espírito manifesto, eu não preciso fazer mais nada. Então, voltando a uma frase muito legal do Advaita, purifica o coração e a mente através dos conhecimentos e da devoção e não terás mais trabalho nenhum. É isso. E a nossa meta é essa. Então, esse caminho aqui do Joel é um caminho devocional. Ele é um arquétipo de devoção. Né? Ele conseguiu se realizar através da devoção. Joel respirava isso aqui 24 horas. Ele era um professor muito rígido com seus alunos em relação a isso, e até fala aqui na transformação da consciência que se fosse oferecida a iluminação aí para os seus alunos, 99% não aceitaria. Por quê? Porque para isso precisa ter uma renúncia. Você precisa renunciar ao eu ilusão. O eu corpo-mente. Tem que abrir mão de tudo. Você abre mão desse mundo. Você abre mão de querer alguma coisa. De ser alguma coisa. Não estamos falando aqui de confundir os níveis, de você não trabalhar, de você não cuidar da família. Não tem nada a ver com isso. Tá? Não é nesse nível que nós estamos falando. Né, de prosperar, não tem nada disso. Nós estamos falando de se identificar com esse mundo e querer melhorar esse mundo e querer melhorar o personagem. Não existe personagem nenhum a ser melhorado. Você não existe, eu não existo, ninguém existe. Por quê? Porque é um sonho, uma projeção de uma mente que acredita estar sonhando. Ok? E a meta de Cristo, né, no caso Jesus, quando ele veio para cá, foi justamente fazer essa unificação através da mente dele. Então, a vinda dele, a segunda vinda, né, porque a primeira já foi ali no Egito, se eu não me engano, Akhenaton, né, já teve ali um contato com a consciência de Akhenaton, para preparar a vinda dele, né, quando ele veio em Jerusalém. E
Ali, quando ele transcendeu o mundo, quando ele venceu o mundo, que não foi uma luta, né? Vencer o mundo ali para ele foi vencer a mente do ego, essa mente aqui equivocada. Ele entendeu como é que funciona essa mente. E é uma projeção. É uma projeção. Então, quando ele transcendeu isso, e a gente tem essa confirmação no deserto, né, dos 40 dias que ele passou no deserto, que foi um conflito ali com o ego. Ali não é o demônio. Não é demônio, não é Satanás. Não é nada disso, embora a gente pode nomear o ego como isso, né? Mas ali no deserto, todo o conflito dele e as tentações que ele passou foram do ego, desafiando ele como filho de Deus, né? Assim, para ele cair numa armadilha mesmo, né? Ele podia se jogar de um penhasco, que ele, se ele é tão filho de Deus assim, ele não morreria, né? E a morte não é do físico, né? E o ego estava provando ali que ele ia morrer no físico. Na verdade, o físico nem existe. Essa é a outra questão que a gente vai ver do corpo. Né? O corpo, ele não foi feito por Deus. Ok? O corpo é uma projeção do ego para afirmar a ilusão de separação. É isso. E ele provou isso na crucificação, né? Que ali ele teve a crucificação do corpo físico e ele foi lá e projetou para mostrar que, primeiro, não precisa morrer para ir ao Pai. Essa era uma crença muito forte que eles tinham naquela época, que eu só poderia alcançar Deus morrendo. Então eu tinha que morrer em carne para alcançar Deus, e isso é equívoco. E ele então inseriu ali, ele adicionou a mente crística dele às nossas mentes para que possamos fazer o mesmo que ele fez. Na verdade, a gente nunca saiu, né? Ali da unificação. A gente nunca saiu daquele lugar, a gente sempre esteve lá, mas a ilusão de separação é muito forte. Então, essa unificação da mente que ele trouxe, né, ele fez por nós uma parte. Então, cada indivíduo aqui hoje manifestado, projetado, digamos assim, tem a mente crística. Então, essa mente crística é a que nos liga diretamente à presença, ao Criador da fonte, a Deus. Não tem aquela frase? Só vais ao Pai através de mim. Não dizendo com arrogância, né, que ele é o único. Não. Por quê? Porque ele fez esse trabalho aí de estender a mente dele para nós. Então, nós estamos todos interligados, inclusive, com ele. Ele é um símbolo, gente. Ele fisicamente aqui não existe. Então, ele é um símbolo, mas é um símbolo poderoso, né? É um símbolo de muita luz, puro, né? Porque não tem mais ego. Né? Então, você pode ter acesso a essa consciência. Por quê? Porque não tem nada separado. Essa é uma outra coisa que eu vejo que os estudantes de Joel têm um equívoco aí. É como se eu e o pai fôssemos duas coisas. Não, eu e o pai somos um. Então, não existe eu aqui e pai lá. Eu não tenho um pai para ser alcançado. Não tenho uma consciência para ser alcançada. Já é aqui, é agora. É você, consciência. Né? Pura, perfeita, impecável, invulnerável. É isso. Então, quando eu tiro esse véu dessa ilusão que eu tenho que alcançar Deus, que eu tenho que percorrer um caminho para alcançar Deus, eu ainda estou acreditando na ilusão de separação. Mas a gente entende que é um paradoxo, né? Por quê? Porque é muitas vezes, para todos, né, a maioria de nós, um processo que você vai descondicionando. Gente, não tem como descondicionar uma mente de uma vez só. Você entra em colapso. Okay? Então, a gente tem que tirar aí as culpas, as autopunições e principalmente o peso, né, da responsabilidade aí de você querer fazer tudo de uma vez só ou querer correr. Não existe isso aqui. Por quê?
Porque essa mente, ela está fora do tempo e espaço. Não tem tempo e espaço para essa mente. Não tem tempo e espaço para a consciência. É atemporal. Okay? Aqui no mundo da forma, as coisas demoram mais mesmo, porque aqui é tridimensional. Né? Então, aqui a gente vai demorar para ver no campo da forma alguns resultados. Mas é atemporal. Esse lugar é atemporal. Então, não tem por que se preocupar ou correr em fazer alguma coisa. Apenas entre no fluxo, aceite o processo, entregue o processo para que a consciência faça governo. Então, toda a nossa meta é entregar essa mente para o Espírito governar. Instrumento 100% do Espírito. Quando eu faço isso, eu começo a entrar pela lei da graça. O nome já fala, né? De graça, né? Pela graça. Porque não é como se fosse uma bonificação, mas é como se fosse um reconhecimento, né? Que você entregou tudo, você abriu mão, renunciou, porque você sabe que você não tem competência para fazer nada aqui sozinho. Eu, por mim mesmo, nada sei. Eu, por mim mesmo, não posso realizar as obras. Quem é que faz as obras? Não é o personagem. Né? Não é a Vanessa, não é a Elaine, não é a Andrea. É o Espírito quem vai viver. Eu, por mim mesmo, não vivo mais. Né? Quem vive é o Cristo. É isso. Então, essa obra do Joel, não que as outras não nos convidem a fazer esse movimento, mas essa daqui ela é muito mais profunda do que as outras. Ok? Se a gente tiver algum apontamento para fazer. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem. Você chegou um pouquinho depois, né? Mas depois eu passo para você a aula. Então, gente, assim, essa introdução ela é importante, por quê? Porque essa obra aqui, ela é uma obra, como eu já disse, uma obra diferenciada, tá? Ela tem muito aqui dos ensinamentos do Oriente e, e ela tem uma profundidade aqui, ela faz uma transformação na nossa consciência, assim como o caminho infinito, mas ela tem uma ruptura, né, em relação ao que a gente imagina como que se deu isso aqui. E, e a gente vai pegando aos poucos, mas com profundidade desde o começo, né, aqui nos dois pactos, que é muito, muito interessante também esse capítulo aqui, porque ele fala da concepção, né, pelo espírito e a concepção pelo ego. Né? Que se a gente parar para analisar, a luz não faz pacto, a gente precisa fazer pacto com a luz. Né? Mas ele vai depois, a gente vai explicando aqui do que ele quer dizer em relação aos dois pactos. Então, a gente tem que começar a praticar, né, essa desidentificação com esse ser ilusório, com esse eu aqui, corpo-mente, começar a se ver só como espírito, que é o que o Joel fala nas obras dele, né? Você não é um humano. Você está humano. Humano limitado, condicionado. Mas se você começa a fazer o inverso, e você se reconhecer como espírito, você vê que você é ilimitado. Por quê? Porque o espírito está fora do tempo e espaço. O ego, ele trabalha dentro do tempo e espaço. O espírito, ele trabalha fora do tempo e espaço. Então, quando nós desenvolvemos aqui dons, capacidades, né, que a gente não tinha, tudo isso vem da consciência. Tudo é trazido ali através da consciência. Então, não tem nada que a gente não exerça que não venha desse lugar. Então, quando eu estou exercendo uma atividade ali de engenharia,
advocacia, dentista, médico, não importa, né? É a consciência que está exercendo. Ela está ali expressando a si mesma através daquele personagem. Só que se esse personagem estiver identificado com a ilusão de separação, com o ser individual, ele vai uma hora manifestar coisa boa, uma hora ele vai manifestar coisas não boas. Ele vai estar sempre na dualidade, sempre atuando nos vários opostos. Então, quando a gente pede, né, para que seja feita a transição entre esse ser irreal, esse eu, corpo, mente, para a consciência, isso não existe mais. Porque aí a gente começa a acessar o discernimento espiritual das coisas. Discernir. O discernir é sabedoria. Qual caminho eu sigo? É por ali ou é por aqui? Qual decisão eu tomo? É só aquela. Baseado aonde? No espírito, né, Karine? Responda. É só desse lugar que pode vir a verdade. Né? Faça o teste, pergunte. Né? Pergunte antes de dormir. Entrega o seu sono e a sua mente para o Espírito Santo na hora que você for dormir e peça para que venha as revelações durante a noite. E você vai ver que muitas vezes você vai acordar e já vai estar ali na mente. Faça outra coisa. Faça isso. Vá aqui. Tal coisa que você me perguntou é isso. E o Espírito Santo é muito direto, gente. Ele não oscila. Ele é muito claro. Ele é assertivo, ele é objetivo e ele não coloca aí medo, ele não coloca dúvida, ele não coloca nenhum tipo de sentimento que te tira ali do seu lugar de centro, tá? Isso é muito bom a gente, sabe, esclarecer, porque tem gente que pergunta quando que eu sei que é o ego e quando que eu sei que é o Espírito Santo. Gente, simples. Tudo aquilo que te traz medo, dúvida, raiva, ódio, né, é ego. O resto é o Espírito Santo. Então, desenvolver esse discernimento espiritual é importantíssimo, porque ele é a sua bússola de ouro interior, né? É o seu direcionamento para tudo. Aí a gente pergunta assim, pô, mas não vai ficar escolhendo o que você vai comer, né? Não vai falar assim, hoje o Espírito Santo, eu como lasanha ou eu como arroz e feijão? Não, gente, nós não estamos falando disso, né? Nós estamos falando de coisas mais profundas, nós estamos falando de coisas assim significativas. Né? Nós estamos falando de questões de saúde, questões de trabalho, questões aí de conflito com outras pessoas. Né? É disso que nós estamos falando, não nesse nível, né? Esse nível aí você entra aqui no mundo da forma e você toma suas decisões aqui que você acha que tem que tomar. Mas nos níveis mais profundos, é ele quem faz aí o direcionamento que esclarece o que precisa ser esclarecido. Então, na próxima terça-feira, a gente vai começar com profundidade aqui no primeiro capítulo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma coisa aqui para a próxima aula, a gente já vai trabalhando nisso. Okay? Vocês podem ir interagindo aqui no grupo, pode colocar aqui o que vocês acharam, sugestão de repente, tá? Ou a questão do dia e do horário também do nosso encontro. Se alguém precisar mudar, não for o melhor dia e o melhor horário, a gente faz uma votação, vê aqui qual é o melhor horário e dia para todo mundo. Também é uma opção, porque o grupo ainda é pequeno, então a gente pode fazer isso, tá? Menos de quarta-feira, mas nos outros dias a gente pode ver aí qual é o melhor dia e horário para todo mundo. E aí a gente vai agora iniciar. Então, eu agradeço a todos vocês que escolheram estar aqui, porque isso daí é trazido pelo Espírito, então é um chamado.
não é aleatório, não é casual, é algo assim que já está na alma, né? É o espírito quem faz aí essa escolha, esse direcionamento. E sejam todos bem-vindos a essa obra, que é maravilhosa, e eu particularmente tenho um carinho muito grande por essa obra aqui, porque foi através dela que eu tive o vislumbre da presença, e eu espero que todos vocês também tenham. Ok? Ah, Karen Munique me lembrando aqui. Quem quiser fazer a psicoterapia vai ter desconto para quem já é aluno do Trovejar, tá? Eu vou colocar o preço depois aqui para vocês. Então, fiquem à vontade também para procurar para falar a respeito disso. E aí, na próxima semana, a gente já começa a se aprofundar nessa obra. Alguém quer fazer algum apontamento, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, gente. Ainda tem um minutinho ainda. Quer falar alguma coisa, Andréia? Fica à vontade, que eu sei que você gosta de fazer apontamento. Mas eu tô mais quietinha, porque eu tomei remédio. Tomou remédio? Tô meio. Eu percebi. Tá muito frio aí? Que aqui já começou a esfriar em São Paulo. Não, aqui tá gostoso, mas choveu o dia É. inteiro. Então tá bom. Então eu espero você na terça, hein? Não falte. Tá bom. Tá bom? Melhoras para você, amiga. Fica com Deus. Obrigada. Eu também. Gente, uma boa noite para todo mundo. Elaine, boa noite. Silvia, boa noite. Karen Monique, boa noite. Uma boa semana para vocês. E qualquer coisa é só chamar aqui. Vanessa? Oi, Silvia. Tá gravando? Oi, peraí. Fala de novo que deu uma cortada aqui. Se tá gravando? Seria isso? Você conseguiu escutar? Eu não consegui escutar nada, não. Ô, Silvia, escreve aqui no chat aqui do grupo para eu. Porque aqui tá cortando muito, não tô conseguindo escutar. É melhor que como tá. Nossa, deu muita interferência aqui para mim. Deu para você também? Ah, sim, vai sim. Já tá gravado aqui. Eu vou encerrar assim que eu encerro aqui, a gravação ela é encerrada e ela é salva. E aí depois a gente vai ver um jeito de começar a disponibilizar para vocês, tá bom? Gente, nada, obrigada a você. Boa noite para vocês, gente. Bom descanso e até a próxima semana. Um beijo. Vamos. Tchau.